Matias Arezzo, uruguaio, 21 anos, jogador que surgiu no River Plate de Montevideo, foi comprado pelo Granada da Espanha e teve um período emprestado ao Peñarol. Voltou para o Granada. O Grêmio está contratando esse jogador. E eu quero nesse vídeo trazer uma análise, trocar uma ideia com vocês sobre as características, os números e como pode ser útil ao time do Grêmio o uruguaio Matias Arezzo. Agora, depois da vinheta. Então vamos lá, gente, vão se inscrevendo no canal, pessoal, vão deixando o like no vídeo, deixem o like já agora, mandem aquele joinha tricolor pra gente, se inscrevam no canal, a gente está chegando próximo aí ao número de 41 mil inscritos e eu conto com a inscrição de todos vocês pra gente seguir aqui nesse canal, trocando uma ideia, falando sempre sobre as coisas do Grêmio, tá? Se inscrevam, deixem o like e vamos falar de Matias Arezzo. Vamos lá, gente, uruguaio, 21 anos, uma promessa do futebol sul-americano, jogador com passagem pela seleção uruguaia sub-20 e também, eu tenho visto pouquíssimas pessoas falando sobre isso, também com passagem pela seleção uruguaia principal, inclusive com um gol. Ele fez um gol no jogo do Uruguai contra a Nicarágua, o Uruguai venceu por 4-1 e um dos gols foi do Matias Arezzo. O que é esse jogador? Ele é um centroavante? Sim, ele é um centroavante. Tenho visto algumas pessoas dizendo o seguinte, mas ele é um centroavante baixinho, é uma outra característica. Até a página 2, tá? Uma outra característica, sim, de fato, já eu falo sobre isso, ele não é um pivô. Mas ele não é baixinho, 1,77 m, para baixinho, convenhamos que ele não serve. Ele surge no River Plate de Montevideo, não é o River da Argentina, é o River do Uruguai, tá? Tem 91 jogos pelo River, 36 gols marcados. Desperta o interesse do futebol europeu. E aí ele é contratado pelo Granada da Espanha. Não se adapta ao Granada, tá? Ele tem 32 jogos pelo Granada e apenas um gol marcado. Tanto que nesse período em que ele não se adaptou, ele acabou sendo emprestado ao Peñarol. E no Peñarol ele vai bem pra caramba, é o principal time do Uruguai, junto com o Nacional, é claro. 40 jogos disputados, 22 gols marcados. Ou seja, temos aqui um cara que no futebol uruguaio, ele faz chover. Ele foi bem pra caramba no River, bem pra caramba no Peñarol. Mas quando ele saiu do Uruguai e ele foi pra Espanha, ele teve muita dificuldade. O Granada, por exemplo, foi rebaixado, não foi rebaixado graças a ele, é óbvio que não. Tanto é que na atual temporada, quando ele volta do empréstimo do Peñarol e nesses últimos meses volta a jogar pelo Granada, ele tem uma minutagem muito baixa, ele foi titular em pouquíssimos jogos, então ele não foi, digamos assim, o pivô, o causador do rebaixamento. Claro que não, mas ele estava no grupo do Granada que caiu para a segunda divisão do futebol espanhol. Características do Matias Arezzo. Ele serve para ser o reserva do Diego Costa? Me parece que ele está chegando de fato para ser reserva do Diego Costa. Porém, entretanto, contudo, todavia, prestem atenção nisso que eu vou dizer. Ele não tem as mesmas características do Diego Costa. Eles podem, eventualmente, até numa mudança de esquema, é claro, eles podem até jogar juntos, tá? O Arezzo também é um jogador terminal, também é um jogador de finalização, mas ele é o centroavante de ruptura. Ele é o cara que recebe a bola na frente. O Diego Costa não. O Diego Costa é o cara que tu larga a bola nele, ele faz o pivô, ele segura o zagueiro ou ele gira para ele mesmo, mas ele é o cara que tem essa característica da retenção. O Diego Costa. O Arezzo não. O Arezzo não tem retenção de bola, a bola não fica muito tempo no pé dele. O Arezzo é o cara, inclusive, que tu não vai jogar a bola nele. Tu vai jogar a bola no espaço vazio para ele atacar o espaço entre os zagueiros ou entre um zagueiro e um lateral para receber essa bola no ponto futuro, no espaço vazio, em condições de chute. É isso que ele faz. Ele não é um jogador que no futebol se diz jogador associativo, aquele que procura o passe, que procura o tabelamento, que procura uma jogada de combinação. Ele é o cara que recebe para finalizar. Alguém tem que criar para ele, tá? Esse é o ponto. Eu quero trazer aqui o copo meio cheio e o copo meio vazio, tá? O que é o copo meio cheio? O Grêmio está contratando uma promessa do futebol sul-americano com passagem pela seleção uruguaia de base e também pela seleção uruguaia principal. Portanto, legal.
Parabéns ao departamento de futebol do Grêmio, porque ele não é aquele cara que chega com 36, 37 anos, já cansado, para encerrar a carreira. É uma outra característica bem diferente. Esse é o copo meio cheio. É o cara que tu contrata com essa projeção de ele render a médio e longo prazo para te dar um retorno esportivo, portanto, um retorno no campo, e se tudo der certo, um retorno financeiro lá adiante. 21 anos, Matias Arezzo. Ok, tá? Só que o copo meio vazio, o que é? Nós não podemos esquecer o contexto em que nós estamos inseridos. O Grêmio está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e esse jogador que está chegando agora, ele vai precisar passar por um período de adaptação. Na Europa, por exemplo, ele não se adaptou. Tá voltando para a América do Sul. No Uruguai, ele foi bem pra caramba. Vamos ver como é que ele vai se sair agora no futebol brasileiro. Mas ele não é o cara para chegar e ter toda a responsabilidade nos seus ombros do cara que vai salvar o Grêmio do rebaixamento. Não me parece ser esse perfil. Eu lembro, por exemplo, quando o Grêmio contratou o Vijaçante, ele veio para o Grêmio com 23 anos ou 24, se eu não estou enganado, acho que 23, e os primeiros meses do Vijaçante ele foi muito mal. Ele foi mal pra caramba. Ele precisou ali de 4, 5, 6 meses para se adaptar ao futebol brasileiro e hoje ele é o dono do meio-campo do Grêmio. Não sei se o Arezzo vai ser o mesmo caso. Não existe uma fórmula matemática para cravar se o cara tem tal idade, vem de tal lugar, precisa de X tempo para se adaptar. O Suárez, por exemplo, chegou metendo gol, mas, cara, é o Suárez, tá? É outro nível, não vamos fazer essa comparação. Então eu coloco esse copo meio cheio. O futebol do Grêmio tá olhando para um jogador com potencial, um cara com futuro, mas também lembro desse copo meio vazio. É um jogador muito jovem, que quando saiu do Uruguai não conseguiu se adaptar ao futebol espanhol e que eu não tenho certeza, não dá para cravar, que ele vai chegar aqui e ser o cara com essa responsabilidade para tirar o Grêmio do rebaixamento. Acho boa a contratação. Não acho que ele vá resolver os nossos problemas agora. No futuro, talvez sim. Mas pelo menos o Grêmio está olhando adiante e não contratando os caras com base no passado. E eu acho que isso tem que ser saudado. Matias Arezzo. O Grêmio está contratando esse jogador e eu queria entregar esse vídeo para vocês contando com o like de vocês e com a inscrição no canal para a gente seguir trocando uma ideia por aqui sobre as coisas do Grêmio, tá? Deixem o like, se inscrevam e comentem aqui embaixo, na opinião de vocês, se o Arezzo é uma boa ou uma má contratação. Valeu!